meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por estar conosco todas as semanas. Obrigado por fazer parte da família deste programa. Bebendo da fonte, vamos visitar o belo texto de São Lucas, onde Jesus nos faz ver o que nos aguarda depois desta vida. A parábola do rico e do pobre Lázaro. No coração deste tempo, vamos concluindo o mês da Bíblia, vamos aprender a fazer leitura orante da Palavra de Deus, os 4 passos da leitura orante. Uma igreja em caminho, vamos tomar conhecimento e nos alegrar com aquilo que Deus prepara para nós neste final de semana, aqui na nossa diocese e fora também da nossa diocese. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, ao final deste mês de setembro, mês da Bíblia, neste domingo em que celebramos o Dia da Bíblia, quero convidar você mais uma vez a mergulhar no mistério desta palavra, no mistério da Sagrada Escritura, para aprendermos de Deus, para fazermos-nos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Convido você a partilhar comigo o texto de Lucas, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer.
Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto que é apenas deste terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Mais uma vez nos colocamos diante de dramas da vida, como também diante dos dramas e dos desafios da fé, sobretudo desafios ligados à nossa capacidade de desprendimento ou do uso cristão e ético da riqueza que porventura tenhamos acumulado com justiça e trabalho. Aqui nos encontramos diante de uma bela parábola onde nós conseguimos recuperar elementos bonitos e importantes acerca da vida, acerca da morte, acerca do que vem após a morte. Elementos que nós precisamos sempre recordar, percebendo que entre esta vida e a outra vida há continuidades e há rupturas. E é importante nós percebermos estas duas dimensões, continuidade e ruptura. Aqui então nos encontramos com dois personagens, um chamado rico, o outro chamado Lázaro, um pobre chamado Lázaro, diz o texto de Lucas. Aqui percebemos então alguns elementos de, digamos, continuidade entre esta vida e a outra vida. Isto é, seremos reconhecidos lá. A vida que prossegue após a morte é exatamente aquela vida que fora, em alguma medida, construída aqui, neste pedaço inicial, ou neste primeiro pedaço do nosso ser. O que seremos lá, levaremos também aquilo que nós construímos daqui como história com Deus, como história de conversão. Isso também é bem perceptível, por exemplo, na história de Jesus. Isto é, o ressuscitado leva consigo as marcas da paixão, de modo que a história terrena de Jesus, essa história também é assumida dentro do mistério da sua glória e da sua ressurreição. Aqui também percebemos que a história de Lázaro, como também daquele rico, essa história continua naquilo que cada um soube fazer de si na vida que prossegue. O Lázaro, que não teve nada senão Deus e construiu com Deus uma história, Lázaro continua com Deus. O rico, que construiu a sua vida sem Deus e sem os outros, continua lá do outro lado, no tormento da solidão, do abandono, das chamas, como aqui encontramos no texto e na letra da palavra de Deus. Então há aqui esse belo elemento de continuidade. O que nós seremos lá é exatamente aquilo que nós construímos aqui, purificado pela morte. De modo que tudo aquilo que nós soubemos viver com Deus e em Deus, isto se recupera e se mantém em nós na vida que prossegue. Como também, infelizmente, a história construída sem Deus aqui, também avança numa história e num tempo e numa eternidade sem Deus lá. Mas é também verdade, irmãos, irmãs, que há descontinuidades. Não se trata simplesmente de uma transferência de endereço, mas, claro, isso também percebemos em Jesus, receberemos na morte um corpo imortal, glorioso, que leva consigo, sim, sem dúvida alguma, as configurações do céu, da glória, da eternidade, de modo que não seremos lá simplesmente continuação do que somos aqui. O nosso corpo espiritual, o nosso corpo celeste, como lembra Paulo, leva consigo também as propriedades do corpo do ressuscitado, que é Jesus Cristo. Então haverá também descontinuidades, coisas novas que Deus haverá de colocar sobre nós.
Mas o importante aqui também percebermos, irmãos e irmãs, que há dois fins. E aqui o texto consegue desenhar isso de modo muito discreto e bonito. O texto diz, no versículo 22, quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Este é um fim, ou uma meta. O texto continua, morreu também o rico e foi enterrado. Talvez aqui podemos pensar que há uma meta que nos leva ao alto, ao seio de Abraão, e uma meta que nos leva para baixo. O rico morreu e foi enterrado. Aqui, saindo da geografia, nós apenas contemplamos que há dois fins, dois modos de a vida humana ser concluída. Depois da morte, essa vida prossegue junto de Deus ou exatamente num tempo ou numa eternidade sem Deus. E aqui é importante então perceber que há vínculos entre esta vida e a outra vida. E nesta vida aqui, irmãos, essa que temos, conhecemos e saboreamos, somos chamados a vivê-la na solidariedade, na partilha, no cuidado uns dos outros. O que faltou a esse rico foi exatamente esta generosa caridade que poderia cuidar daquele pobre Lázaro, que quereria comer da comida que caía ou que sobrava da mesa do rico. Hoje nós percebemos e estamos num sistema onde o consumismo é exagerado, o desperdício é exagerado, os pobres estão presentes em todo lado, a falta de insensibilidade, a falta do cuidado de quem tem acesso aos bens em relação àqueles que não tiveram acesso aos bens. Enfim, nós vivemos contradições profundas e é preciso que a luz da fé nos ajude a compreender isto e a dar um passo, o passo da ética, o passo da partilha, o passo do cuidado, de modo que entendamos que aquilo que nós vivemos e fazemos aqui tem repercussões na morte, no juízo e na vida que prossegue. Eu gosto muito de um formulário da bênção do casal novo na celebração do matrimônio. Numa daquelas bênçãos nós lemos assim, abençoando o casal: abri vossas portas aos pobres e infelizes, que vos receberão nas moradas eternas. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos também isso. Com o nosso muito ou com o nosso pouco, estejamos atentos aos mais pobres. O Papa Francisco insiste nisso, e sobretudo nos pobres que têm muitos rostos, muitos nomes. E é preciso que a nossa fé nos leve a uma atitude ética que nos faça enxergá-los e tomar também, às vezes, deles, colocar-nos do lado deles, para que com aquilo que temos e com aquilo que podemos, nós de fato tenhamos um olhar compassivo e misericordioso como o de Jesus na direção dos mais pobres. Os pobres nos julgarão no último dia e nos acolherão nas moradas eternas. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do mês de setembro, mês da Bíblia, aqui no Brasil já há muitos anos. Neste ano nós fomos convidados a ler a primeira carta de João. Quero convidar você a fazer isso, se ainda não fez, e fazer isso de forma bonita e fecunda, como quero brevemente partilhar com você como fazer. Então, nesses dias que temos ainda no mês de setembro, estamos caminhando para o último domingo e neste último domingo celebramos exatamente o dia da Bíblia. E quero então convidar você a essa leitura orante da Palavra de Deus, de modo particular, nesses dias, destes 5 capítulos da primeira carta, da primeira epístola de São João, onde já nos colocamos diante de problemas daquela primeira hora, como também de belezas, de uma concepção de igreja, de desafios que aquela comunidade já enfrentava no caminho de Jesus, no qual aquela comunidade queria progredir, de elementos importantes da vida cristã. Então, retome aí no seu tempo de oração estes 5 capítulos da primeira carta de São João. Mas queria comentar com você neste bloco, brevemente, exatamente os passos da leitura orante, da Lectio Divina, como nós também dizemos. São passos importantes que ajudam a gente a entrar no mistério da palavra e transformar essa palavra numa palavra para mim, num Deus que dialoga comigo. São Bernardo dizia que Deus só falou uma vez, começou e não parou mais. Isto é, está sempre falando com a sua igreja, sempre falando comigo e com você, através dessa palavra, que não é uma palavra de outro tempo, mas é uma palavra deste tempo, até o último dia. É revelação de Deus para aqueles que forem capazes de colocar a sua fé na direção de Deus, que através desta palavra revela-se a si mesmo e revela a nós aquilo que Ele quer de nós e para nós. Por isso é importante nós fazermos sempre, no nosso caminho de fé, este momento de parada para entrarmos no mistério da palavra de um Deus que dialoga sempre conosco. Por isso, vamos partilhar brevemente, então, os 4 passos da leitura orante da Palavra de Deus. Importante, se você tem aí uma canetinha ou consegue memorizar, são 4 palavrinhas que nos ajudam, então, a fazer um caminho de diálogo com Deus. É claro que a primeira coisa importante antes de começar o caminho é achar um tempo e um lugar oportuno. Não dá para fazer leitura orante atendendo o celular. Não dá para fazer leitura orante onde você começa e para atender a porta, ou para ligar o fogão, ou desligar o gás, ou para fazer outra coisa qualquer. Nós precisamos aprender a dedicar um pequeno tempo. E se de fato o tempo nos é às vezes apertado, então dediquemos um tempo menor. Mas que aquele tempo menor, por menor que ele seja vivido como tempo da leitura orante. De modo que você distribua os 4 passos dentro daquele pequeno ou daquele largo tempo que você dispõe. Então, em primeiro lugar, prepare o seu tempo e o seu lugar. Um lugar e um tempo onde você e Deus possam estar aconchegados e assim Deus possa falar ao seu coração. Então, se lembre disso. Lugar e tempo. Será sempre importante isto, que o nosso momento orante tenha um lugar e um tempo definidos. E aí, então, nesse lugar e nesse tempo, vamos avançar nos passos. O primeiro passo é a leitura. O segundo passo é a meditação. O terceiro passo é a oração. O quarto passo é a contemplação.
Então vamos passar pelos passos. Na leitura orante, o que é o passo da leitura? É exatamente tomar o texto. Tomar, por exemplo, o primeiro capítulo da primeira carta de São João. É um capítulo pequeno, 10 versículos. E vamos ler esse texto. Ler esse texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Até nós quase termos o texto na nossa mente. Mas uma leitura atenta. Atenta às palavras, atenta aos personagens, atenta aos diálogos. Uma leitura. E uma leitura que talvez se repita em vista de nós podermos, na segunda ou na terceira leitura, capturarmos elementos que a leitura anterior não tinha ainda nos ajudado a perceber. Leitura. O segundo passo é exatamente o passo que nós chamamos meditação. Depois de ler o texto algumas vezes, já aqui eu posso parar em alguma palavra que falou forte ao meu coração. Eu posso me deter sobre os personagens que estão ali naquele texto, seus comportamentos, as suas palavras, as suas reações. Eu posso parar, às vezes, exatamente numa frase que me tem impactado o coração ou a consciência. Isso é meditar. Meditar seria exatamente focar elementos que naquele texto me fizeram despertar para a beleza, ou mesmo, quem sabe, para a gravidade ou para a profundidade daquela palavra, daquele comportamento, daquele sentimento. Isso é meditar. Depois avançamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a oração. Então, tendo lido o texto, tendo meditado e percebido ali palavras, comportamentos, sentimentos, coisas positivas e boas que estão ali nos personagens ou naquelas palavras, coisas também, digamos assim, por que não, negativas e pesadas, olhando para comportamentos ou reações humanas frente ao que o texto nos faz perceber. Aqui agora então é hora de orar, é hora de rezar. O texto me leva a rezar, seja para pedir as coisas boas e belas que eu percebo no texto, seja também para, quem sabe, até reconhecer que eu, na minha história pessoal, estou reproduzindo também as coisas feias e erradas que, porventura, o texto me tenha feito perceber que estavam lá naqueles personagens, mas que estão também em mim essas mesmas coisas. Então, a oração é um passo, o terceiro passo bonito e importante, onde o texto me leva a rezar. Diante da palavra lida e meditada, eu me coloco em atitude orante. Eu me sinto na necessidade de dizer algo a Deus. O texto se torna um texto para mim. Incomoda a minha consciência, incomoda o meu modo de ser, incomoda o meu comportamento, incomoda a minha história. Este é o terceiro passo. O quarto passo, digamos que seja o passo de Deus. É o que nós chamamos contemplação. Depois de ter lido, meditado, rezado, é hora então de silenciar. É hora de contemplar Deus. Por isso eu digo que é importante o ambiente, a postura, o tempo, porque ali naquele silêncio que, digamos assim, nos leva a esse último passo, nesse silêncio nós vamos ouvir Deus, perceber que reações a leitura, a meditação e a oração, que reações esses pontos anteriores geraram em nós. Ali é a hora de, digamos assim, perceber uma moção do Espírito Santo. Ali é a hora de perceber alguma coisa que ficou no meu coração e que Deus tem plantado ali como um dom que Ele me quer dar, uma revelação que Ele me quer fazer
para mim, para a minha história, uma iluminação que Ele quer me fazer também saborear. Ali é a hora do silêncio. E talvez até, digamos, este seja um ponto em que podemos nos demorar mais nele. Mas o importante é que o silêncio interior, seja também ajudado por um silêncio exterior. Ali será mais fácil perceber o que Deus tem a me dizer. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça isso na leitura dos 5 capítulos da primeira carta de São João. Talvez pegando trechos pequenos, não trechos tão longos, porque ali também haverá muitos elementos. Então, tomem textos pequenos e façam isso. Leitura, meditação, oração, contemplação. Isso vai fazer bem ao seu coração. E faça isso não só agora, por ocasião do mês de setembro, mas faça isso sempre. A nossa fé é uma fé bíblica. Nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa relação com Deus, o nosso diálogo com Deus, também a partir da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Também dessa palavra pregada e anunciada é a tradição, e tudo isso é palavra de Deus, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, mas tome sempre para si a Sagrada Escritura, de modo que Deus continue falando sempre ao seu coração, como um esposo que, amando a sua esposa, fala sempre ao coração dela. Assim é Deus conosco, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Neste último bloco, meu irmão, minha irmã, quero partilhar com você as alegrias da nossa igreja, do nosso caminho de missão. Em primeiro lugar, quero me alegrar e, mais do que isso, agradecer imensamente a Deus pela presença fecunda dos vicentinos entre nós. A Sociedade São Vicente de Paulo, de fato, fez e faz história em todas as partes. É muito comum encontrar por aqui, como também fora daqui, claro, conferências vicentinas de homens, mulheres, adultos, crianças. E neste 27 de setembro celebramos então o grande São Vicente de Paulo, que é exatamente aquele que estava diante dos olhos de Frederico Ozanam, quando este leigo, esse intelectual, quis elaborar para a igreja e para o seu tempo, um trabalho, uma missão efetiva que pudesse ser de cuidado dos mais pobres. Então, Frederico Ozanam escolheu Vicente de Paulo como padroeiro deste novo jeito também de estar na igreja e de cuidar dos mais pobres. E esse é certamente o ensinamento bonito do Evangelho que nós ouvimos há pouco. Então, a nossa gratidão, a nossa alegria pela presença fecunda, cuidadora de inúmeros, de milhares de vicentinos entre nós, também aqui na Diocese de Divinópolis. Digo sempre a eles, estejam sempre atentos aos mais pobres, porque este é o carisma, este é o dom, esta é a missão da Sociedade São Vicente de Paulo. Não aconteça que os caixas das conferências estejam cheios de recursos financeiros e os pobres esperando esses recursos como meios pelos quais as suas vidas serão cuidadas, O dinheiro pedido para os pobres deve ser gasto logo com os pobres. Então, que bacana que é isso que acontece de fato em nossas conferências vicentinas por todo lugar. Mas também quero partilhar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs,
aquilo que vai acontecer em Belo Horizonte nesse domingo, 29 de setembro. É a celebração dos 35 anos da Pastoral da Criança em Minas Gerais, né? Então, vamos celebrar, né, ali no complexo da Rádio Gospel Mira, né, do Padre Piloni. Vamos celebrar ali exatamente pela manhã, às 9h30 da manhã, a Eucaristia, para agradecer a Deus pelos 35 anos da nossa Pastoral da Criança aqui em Minas Gerais. Então, você que é agente da Pastoral da Criança, você que quer conhecer essa pastoral aqui na diocese, nas dioceses do nosso regional Leste 2, sobretudo aqui em Minas Gerais, você é nosso convidado para essa missa 29 de setembro, às 9h30 da manhã, ali no complexo de evangelização da Rádio Gospel Mira. Então, é lá que vamos nos encontrar, se Deus quiser, estaremos lá para presidir aquela Eucaristia. Uma igreja em caminho. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.